Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aí às nossas aulas em regime remoto. Então, hoje entramos num novo assunto, um novo tema aí dentro do direito falimentar e recuperacional, que é a recuperação judicial. Então, todo mundo aí, né, que assistiu às aulas anteriores, viram aí que nós finalizamos o procedimento falimentar, né? Na última aula, nós analisamos aí o encerramento da falência, vimos aí todo o procedimento de encerramento da falência, né? Que começa quando o administrador judicial paga o último credor, né? Ele paga o último credor, então ele tem que prestar contas ao juízo da falência. E aí nós vamos ter um procedimento em que essas contas vão ser analisadas pelos credores, né? Os credores podem impugnar essas contas e o juiz vai julgar essas contas por sentença. Aprovando essas contas, o administrador judicial apresenta o relatório final em 10 dias, beleza? E o juiz encerra a falência por sentença. O que não significa que o empresário falido está liberado das obrigações falimentares, né? Não. Ele continua respondendo por aqueles créditos que, porventura, não tenham sido pagos na falência, né? Pode acontecer, né, da massa se esgotar e credor não ter recebido, né? Os quirografários, por exemplo. Então, nesse caso, o empresário falido continua respondendo, beleza, pessoal? E esses credores podem voltar a cobrá-lo judicialmente, podem ajuizar ação de cobrança, ação de execução, só não podem pedir nova falência. Importante isso. E aí, uma vez configuradas as hipóteses do artigo 158 da Lei de Falência, nós temos aí a extinção das obrigações do falido. Isso é muito importante, tá? São 4 hipóteses que levam o empresário a ter suas obrigações extintas e, consequentemente, a sua reabilitação, que é a terceira e última fase da falência, que nós vimos aí lá no início do curso, né? Que a falência se divide em 3 fases. A última fase é a reabilitação, que somente ocorre com a extinção das obrigações do falido. Beleza, turma? Então, quem não assistiu essas aulas, assista, porque elas têm toda uma sequência lógica, né? Até, portanto, aí, a finalização do procedimento falimentar, tá? Essas aulas já estão todas postadas aí para vocês, né? Tanto material em PDF quanto a nossa videoaula no Canvas, beleza? Então hoje, pessoal, a gente inicia a recuperação judicial, né, que é o segundo instituto regulado pela Lei 11.101, né? A 11.101, ela regula 3 institutos, que eu já falei para vocês: falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial. Então, nós entramos agora na recuperação judicial, né? Um procedimento aí, muito em voga na atualidade, né? Já que o país, né, vem de uma gravíssima crise econômico-financeira, né? Diversas empresas, né, em situação de crise econômica, ingressando em recuperação judicial ou indo à falência, né? E aí empresas grandes, né, passando por momentos difíceis aí no que tange a sua situação econômico-financeira, né? Então a recuperação judicial é um instituto muito utilizado, né, pelos empresários para tentar sair da situação de crise, beleza, pessoal? Essa que é a ideia da recuperação judicial, tá? Ou seja, é um procedimento judicial que visa fazer com que o empresário
supere a situação de crise econômico-financeira, beleza? Que ele consiga sair dessa situação e pagar os seus credores, pagar as obrigações em atraso, né? Sem que ocorra aí, portanto, a falência, tá? É essa que é a ideia da recuperação judicial aqui no nosso esquema, todo mundo com o nosso PDF aberto, né? Que eu postei para vocês, tanto no SGA quanto no Canvas. E aí, logo de cara, eu já coloquei para vocês, ó, um exemplo de uma empresa grande, né, passando por situação de crise econômico-financeira, né, a Editora Abril, beleza? A Editora Abril, ela tem aí diversos títulos, né, que ela editora, que ela publica aí, né, regularmente no mercado, né, revista Veja, revista Exame, né, e outras inúmeras revistas aí, passando por situação de crise econômico-financeira, ó, dívida em torno de 1.600 bilhões de reais, né, uma dívida enorme aí da Editora Abril, beleza? Aqui também envolve muito essa dinâmica hoje de das pessoas não comprarem tanto mais revistas físicas, né? Se utilizarem muito aí de meios virtuais para lerem as revistas, né? Hoje em dia tem muita coisa de graça, né? Em meio virtual, então essas empresas, né, de publicações impressas vêm passando por dificuldade, né? Não só a Editora Abril, né? A gente tem visto jornais também passando por situação de crise econômica, financeira, beleza? Dado aí essa nova era da informação, né, em meio virtual, beleza? Então, turma, dando sequência aí, nós começamos aqui analisando a recuperação judicial já pelo artigo 47, né, da Lei 11.101, que vai dar para nós aí um conceitozinho de recuperação judicial, tá? Então, nós vamos ter aí no artigo 47 que a recuperação judicial, todo mundo acompanhando aí, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Aqui, turma, logo de cara, é essa ideia que eu acabei de desenvolver para vocês, né? A recuperação judicial, ela visa a superação da situação de crise do empresário, beleza? E ela tem seu fundamento no princípio basilar do direito empresarial, que eu falo com vocês desde o 4º período, que é o princípio da função social da empresa, né? O princípio da função social que está expresso aqui na lei de falência, aí no artigo 47, né? Ele é um princípio constitucional, implícito, né? Conforme vai dizer o professor da PUC São Paulo, Fábio Ulloa Coelho. Ele é extraído, né, via interpretação do princípio da função social da propriedade, que está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, tá? Então vejam, turma, em razão dessa função social que a empresa desempenha, né, o ordenamento jurídico busca preservá-la, né, Então nós vimos aí, desde o 4º período, nós vimos aí uma série de regras, de institutos jurídicos, né, que visam a proteção da empresa, né? Ou seja, justamente em razão aí de ser uma fonte de riqueza, de ser uma fonte de produção de bens e serviços essenciais à vida em sociedade, ser uma fonte de arrecadação de tributos, né? Ser uma fonte geradora de emprego, etc. Em razão de toda essa dinâmica, né, que permeia uma empresa, nós temos aí que ela cumpre uma função social e, portanto, deve ser preservada. O princípio da preservação da empresa,
ele é corolário do princípio da função social, está ligado ao princípio da função social, beleza? Então, esse é o fundamento. E aqui, logo de cara, é importante todo mundo destacar aí, ó, que a recuperação judicial, eu já falei isso para vocês, a recuperação judicial é a regra, né? É a regra do ordenamento jurídico, tá? A falência é a exceção, né? Aqui a gente vai trabalhar com outro princípio, tá? Do direito recuperacional, que é o chamado princípio da viabilidade da empresa. Todo mundo vai anotar esse princípio aí, porque ele é extremamente importante. E ele é um critério, né, que o juiz tem que analisar quando vai decidir se defere ou não a recuperação judicial, o processamento da recuperação judicial, que a gente vai ver mais para frente como se dá. Então, a recuperação judicial, ela só é destinada a empresas viáveis, tá, turma? Somente a empresas que são viáveis. Esse é o princípio da viabilidade da empresa, né? Empresas que são inviáveis porque estão ali com seu parque industrial extremamente desatualizado, defasado, né? O passivo, ele é um passivo extenso demais, né? Que não corresponde à real situação, né, daquela empresa no mercado, seu posicionamento frente aos concorrentes, seus ativos, ou seja, nós temos uma empresa que não é mais viável, então o caminho natural para ela é a falência, beleza? O caminho natural para ela vai ser a falência e não a recuperação. Então, a recuperação judicial é somente para empresas viáveis economicamente, tá? E quem vai analisar isso é o juiz na hora de verificar se é o caso de deferir ou não processamento de recuperação judicial, tá? Mais para frente a gente vai ver esse procedimentozinho que o juiz tem que seguir aí e posteriormente também os credores, tá? Quando forem aprovar o chamado plano de recuperação judicial. Mais para frente a gente vai chegar nisso aí. Então essa que é a ideia da recuperação, todo mundo lembrar disso. Recuperação é a regra, né? Falência é a exceção. Costumo dizer falência é última ratio, beleza? A gente só vai buscar a falência de uma empresa se não é viável economicamente, se não é possível, portanto, a sua recuperação. Aqui, logo de cara, todo mundo destaca aí, a recuperação judicial é o antigo instituto da concordata, beleza? É o antigo instituto da concordata. Então, todo mundo destaca isso aí, ó, que isso é importante. O decreto 7661 de 45 é a antiga lei de falência, tá? Essa legislação, ela chamava recuperação judicial de concordata, né? Então, hoje em dia não se fala mais em concordata, tá? O Instituto da Concordata foi substituído pela recuperação de empresa, tá? Importantíssimo isso. Da mesma forma, a figura do administrador judicial, que também vai aparecer aqui na recuperação judicial, lá no decreto 7661 era chamado de síndico, tá? Aqui não. Agora é administrador, é recuperação, então não existe mais concordata, beleza? Você falar hoje em dia, igual às vezes a gente ainda vê, né, jornalistas falando que a empresa X entrou em concordata, né? Você utilizar a expressão concordata hoje é igual você falar que uma pessoa desquitou da outra, né? Ou seja, não existe mais o instituto do desquite, né? Assim como não existe mais o instituto da concordata. As pessoas que estão em crise no relacionamento conjugal ali, elas se separam, né? Ninguém desquita mais. Isso é um instituto antigo, beleza? Então, essa é a ideia,
né? Hoje é recuperação judicial ou extrajudicial, que a gente vai analisar mais para frente, que é uma outra modalidade de recuperação, beleza? Prevista aí na Lei 11.101. Então, ótimo, turma. Outra coisa que eu já abordei com vocês também em sala de aula, nós temos hoje, né, o maior caso de recuperação judicial no Brasil como sendo o procedimento de recuperação da empresa de telefonia Oi, beleza? Um passivo aí de mais de 60 bilhões de reais, beleza? Só para todo mundo ficar nivelado aí nos fatos, né? Essa empresa aí que hoje tem uma disputa pelos seus ativos, né? Entre grandes empresas de telefonia, beleza? Temos aí agora, né, a Vivo, né, que é a Telefônica Brasil, e a TIM, que é a Telefônica Espanhola, disputando aí os ativos, né, da Oi no mercado, tá? É bem provável que essas duas empresas adquiram aí todos os ativos, né, da Oi, beleza? Que é uma SA de capital aberto na Bolsa de Valores, tá, turma? Importante isso, a Oi é uma SA de capital aberto na Bolsa de Valores, beleza? Tem lá suas açõezinhas que estão extremamente depreciadas, né? Valem muito pouco lá na B3, tá? Que é a nossa Bolsa de Valores. Então, ótimo, turma. Feito essa contextualização acerca do Instituto, eu coloquei aqui para vocês uma doutrina do nosso professor aí Marlon Tomazetti, né? Doutrina aí disponível, né, na biblioteca virtual da PUC, beleza? Depois, quem tiver interesse, busque lá a doutrina, estude, né? E é isso aí. E aí a gente entra aqui, turma, em requisitos da recuperação judicial, beleza? Ou seja, quem pode se valer da recuperação judicial? Antes de mais nada, turma, só para vocês visualizarem aqui rapidamente como que funciona a recuperação judicial, para a gente já ter uma ideia do todo, para a gente ir estudando as partes, tá? Jogo rápido, presta atenção. Na recuperação, o que vai acontecer? O empresário que está em situação de crise, ele vai pedir a recuperação, tá? Ele vai pedir a recuperação judicial, e aí o juiz, verificando ali que o empresário preenche os requisitos da recuperação judicial, ele vai deferir essa recuperação judicial. Aí o que vai acontecer? Esse empresário, ele vai ter que elaborar um plano de recuperação judicial, tá? Nesse plano de recuperação judicial, que a gente vai estudar mais para frente aí, ele vai dizer como que ele pretende pagar os credores. Na recuperação judicial, o que nós temos é uma situação na qual o empresário negocia com os credores a melhor forma dele pagar os credores, né? Dele sair da situação de crise e conseguir efetuar os pagamentos. A ideia é a manutenção da atividade, né? Sem que a gente vá à falência. Então, como a ideia é a manutenção da atividade, o que vai acontecer aqui? O empresário em situação de crise, ele vai negociar com os credores. Então, ele vai pedir, por exemplo, ele vai pedir abatimento dos juros da dívida, ele vai pedir um parcelamento maior das obrigações, ele vai pedir para vender filiais, vender ativos, né? Vender estabelecimentos empresariais para utilizar o recurso obtido com a venda no pagamento dos credores. Ele pode propor operações de reorganização societária, né? Ele pode, se é uma SA de capital aberto, pode propor a transformação para uma limitada, para diminuir o custo, beleza? Ou vice-versa. Ele pode, o empresário pode dizer que vai aumentar a capital para colocar mais ações na bolsa, para captar dinheiro e assim pagar os credores, beleza? Então,
A lei de a lei de recuperação judicial, a nossa 11.101 aí, ela vai definir os meios de recuperação, ou seja, quais as formas que o empresário pode adotar, né, e propor aos credores que vai viabilizar a saída dele da crise. Tá? Essa que é a ideia. Então ele vai negociar isso com os credores. Beleza? Ele vai pedir condições especiais de pagamento da dívida, por exemplo. Né? Para conseguir aprovar o plano, ele vai dizer que vai trocar o administrador da sociedade, por exemplo. Né? A gente vai estudar todos os meios de recuperação judicial daqui a pouco. Tá? São vários meios que estão lá a partir do artigo 50. Então vejam, turma, essa que é a ideia. Os credores vão analisar esse plano e vão verificar ali, não, realmente esse plano aqui, ele pode fazer com que o empresário consiga sair da crise. Então, os credores, em Assembleia Geral de Credores, vão votar e vão aprovar ou vão rejeitar esse plano de recuperação judicial que o empresário vai apresentar. Beleza? Tranquilo isso aqui? Então, essa que é a ideia da recuperação judicial. O empresário, ele vem e propõe para os credores um plano, dizendo o que ele tem que fazer e os credores aceitar para ele conseguir sair da crise e pagar todo mundo. E aí ele vai dizer em quanto tempo ele vai fazer isso também. Tá? Em quanto tempo ele vai conseguir pagar os créditos, né? Através de quais ações ele vai conseguir dinheiro para pagar os credores. Tudo isso vai estar nesse plano de recuperação judicial, tá? E aí esse plano é levado à Assembleia Geral de Credores, os credores aprovam ou rejeitam. Se eles rejeitarem o plano, aí é falência, beleza? Se eles aprovarem, aí nós vamos ter a execução desse plano sob a fiscalização do administrador judicial e dos próprios credores, beleza? É essa que é a ideia aí da recuperação judicial. Até que lá na frente o empresário consiga ir cumprindo com o plano que ele propôs e os credores aprovaram, então ele vai pagando os credores que estão habilitados no procedimento. Beleza? É essa que é a ideia geral da recuperação judicial. É o empresário que requer judicialmente e aí judicialmente ele vai negociar com os credores um plano de recuperação. Os credores vão decidir se aceitam o plano ou não. Se rejeitarem o plano, é falência. Se aprovarem o plano, aí dá início o cumprimento desse plano sob a fiscalização do administrador judicial diretamente, né, do juiz e dos credores, beleza? É essa que é a ideia, tá? E aí, turma, é o seguinte, requisitos da recuperação judicial, ou seja, quais são os requisitos da recuperação? Ou seja, quando é que o empresário pode pedir recuperação? Essa que é a pergunta, tá? Então, o artigo 48 da Lei 11.101 é que vai definir isso para nós, beleza? O artigo 48 é que vai definir quais são esses requisitos que o empresário tem que preencher para poder pedir recuperação. Então, ó, o caput já vai definir para nós o primeiro requisito. Ó. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então vejam, turma, logo de cara já temos aí, ó, só é possível pedido de recuperação judicial por empresário regular, tá? O empresário tem que ser regular e não é qualquer regularidade, percebam. Ele tem que ser regular com inscrição na junta comercial há mais de 2 anos, tá? Há mais de 2 anos. Então, recuperação judicial, logo de cara, todo mundo já tem que destacar aí, ó. Empresário irregular não pode requerer recuperação judicial, né? E aí é importante porque não pode confundir aqui, porque
Empresário irregular pode pedir falência, né? Falência se aplica a empresário irregular, tá? Mas recuperação judicial não. Recuperação judicial já é algo que beneficia o empresário, né? E a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza, né? Aquele preceito, né, básico que a gente conhece aí, né? Então, empresário irregular pode pedir falência, a autofalência, tá? Ele não pode pedir também falência de quem deve ele, vão lembrar disso. Ele pode pedir só a autofalência, mas não pode pedir recuperação judicial, tá? Importantíssimo isso aqui, beleza, turma? E outra, inscrição há mais de 2 anos. Então grifem isso aí, porque não é qualquer empresário regular que pede recuperação judicial. Tem que estar inscrito na junta há mais de 2 anos. Beleza? Importantíssimo isso, tá? E aí é o seguinte, turma. O empresário, além, né, do exercício regular da atividade há mais de 2 anos, né, que se comprova através de certidão da junta comercial, tá? Só requerer na junta comercial para pedir a recuperação judicial, basta o empresário, o advogado, obviamente, vocês, né, irem até a junta, né? Na verdade, não precisa ir até a junta. Hoje em dia esse serviço é virtual, né? E requerer a expedição da certidão simplificada da junta comercial, que vai mostrar ali há quanto tempo esse empresário está inscrito na junta, tá? Para poder comprovar esse primeiro requisito que é do artigo 48 caput. Além disso, o empresário ele não pode ser falido, beleza? É o inciso 1º do 48 aí, ó. Não ser falido ou, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. O que é isso aqui, turma? A gente já sabe o que é isso aqui, né? Nós acabamos de estudar isso, né? Ou seja, se o empresário for falido, ele não pode requerer recuperação judicial, tá? E quando se diz falido aqui, é o falido não reabilitado, tá? Porque, vejam, dando continuidade no inciso 1º, o que ele vai falar? Ó, se o foi, ou seja, se foi falido, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. É o último instituto da falência que a gente estudou, a extinção das obrigações, tá? Se o empresário já foi falido, ele só consegue pedir recuperação se tiverem ocorrido a extinção das obrigações, tá? Que a gente viu lá do artigo 158 da Lei 11.101. Quais são as hipóteses de extinção da obrigação? Das obrigações. Primeira, pagar todos os credores. Segunda, pagar mais de 50% dos créditos quirografários, né? E o empresário, inclusive, pode até completar esse valor se a massa não der conta. Terceiro, decurso do prazo de 5 anos do encerramento da falência ou decurso do prazo de 10 anos do encerramento da falência se tiver ocorrido crime falimentar, beleza? São as 4 hipóteses que levam à extinção das obrigações, beleza? E, portanto, a reabilitação do empresário. Então, se o empresário ele já foi falido e ele está agora novamente passando por uma situação de crise econômica e financeira e quer se valer da recuperação judicial, ele só pode se valer desse instituto se apresentar o quê? A sentença transitada em julgado, na qual o juiz declara extinta as suas obrigações falimentares, né? Que a gente já viu aí na última aula. Importantíssimo isso aqui, tá? Importantíssimo. Existe um procedimentozinho que a gente viu na última aula, né, para o juiz declarar a extinção por sentença. Então vejam, aqui é importante porque não é a sentença de encerramento da falência, tá?
A sentença de encerramento da falência não basta para viabilizar pedido de recuperação judicial. Tem que ser a sentença de extinção das obrigações, porque é só nesse caso que o empresário é considerado reabilitado. Caso contrário, ele ainda está falido e é impedido legalmente de exercer atividade empresário, tá? É impedido legalmente, vão lembrar disso. O empresário só volta a poder empresariar, poder desenvolver atividade empresária, se tiverem ocorrido a extinção das obrigações por sentença, artigo 158 da Lei 11.101. Então, muita atenção para esse primeiro requisito aí. O segundo requisito é não ter o empresário há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, turma. Isso é importante, tá? O que significa isso aqui? Se o empresário há menos de 5 anos obteve outra recuperação judicial, ele não consegue uma nova recuperação judicial. Qual que é a ideia aqui? A ideia é evitar que o empresário fique emendando uma recuperação judicial na outra, né? Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Eu tenho que ter entre uma recuperação judicial e outra, pelo menos um intervalo de 5 anos, tá? Senão o empresário não consegue. O empresário entrou em recuperação judicial, conseguiu ali, né, negociar um plano com os credores aprovaram, ele foi lá, conseguiu fazer os pagamentos, e aí passou um ano, né, que a recuperação foi encerrada, ele já entrou numa situação de crise novamente, e aí está pedindo recuperação de novo. Não pode, tá? Não pode. A ideia é preservar uma atividade produtiva, né, que está consolidada, beleza? Então, para evitar que o empresário fique emendando uma recuperação judicial na outra, a lei fixa aí esse período, né, de pelo menos 5 anos entre um procedimento de recuperação e outro, tá? A favor do empresário. Então, muita atenção com isso aí. O inciso terceiro vai dizer que não terá menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. O que significa isso aqui, turma? Esse dispositivo da Lei 11.101, ele foi alterado, tá? Ele foi alterado porque antes aqui, ó, eram 8 anos, tá? Então tem que tomar cuidado, porque quem estudar por doutrina antiga aí, ou vadimeco antigo, vai pegar no inciso terceiro aqui, ó, o prazo de 8 anos, ó. E isso não é tão longe assim, né? Vejam que a alteração da lei aí foi em 2014, tá? Pela LC 147, né? A Lei Complementar 147. Então vejam, antes aqui eram 8 anos. E o que é o plano especial de que trata a seção 5? É o chamado Plano Especial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A Lei 11.101 ela tem um tratamento diferenciado para os pequenos empresários, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, microempresa, empresa de pequeno porte, passa por um procedimento de recuperação judicial diferente do empresário comum, beleza? Então essa que é a ideia. Antigamente tinha uma diferenciação, era 5 anos para o empresário comum, do inciso 2º, e para os pequenos empresários era 8 anos, não podia, o pequeno empresário ele não podia pedir recuperação, né, há menos de 8 anos. Né? Então essa regra caiu, né, ela não vale mais, hoje é 5 anos para qualquer um dos dois, tá? Seja empresário comum, seja pequeno empresário, o intervalo entre uma recuperação e outra tem que ser de no mínimo 5 anos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Importantíssimo isso. E por último, não ter sido o empresário condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Então, o que é isso aqui? Condenação por crime falimentar, beleza?
é impedimento para requerimentos de recuperação judicial. Lá a partir do artigo 168 da lei, a gente tem os crimes falimentares. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? É o último ponto da matéria. A gente analisa aí os crimes falimentares. Então vejam, empresário que foi condenado por crime falimentar, vejam que o dispositivo aí, o inciso 4º, ele fala pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei, tá? São os crimes falimentares lá a partir do 168. Então, se o empresário foi condenado pela prática desses crimes em procedimento falimentar ou de recuperação anterior, né, ele não pode pedir recuperação judicial. E aí vão lembrar aqui, né, que quando tem crime falimentar, nós acabamos de ver isso, né, na última aula, e agora eu também acabei de mencionar, quando tem crime falimentar, a extinção das obrigações do empresário na falência só ocorre após o decurso do prazo de 10 anos. Né? Vamos lembrar disso, artigo 158, inciso 4º, tá? Só depois de decorrido aí 10 anos do encerramento da falência, quando o empresário é condenado por crime falimentar. Ele se envolve em crime falimentar, beleza? Então, crime falimentar impede recuperação judicial, beleza? E aqui detalhe, é tanto o empresário, obviamente, se for sociedade empresária, né, vai envolver aí se o administrador da sociedade foi condenado pelo crime também, beleza? E o sócio controlador. Quem que é sócio controlador? Né? Quem que é sócio controlador? Todo mundo analisando isso aí, já viram isso, né? Vocês já estudaram a figura do sócio controlador lá na Lei 6.404, no Código Civil, né? Empresarial 2, sociedade. Sócio controlador é o sócio que possui a maioria das ações com direito de voto numa sociedade anônima, tá? Se é o caso, beleza? Esse sócio controlador, né, pode também ser chamado sócio majoritário, é o que possui a maioria das ações com direito de voto. Quais são as ações com direito de voto, né, na lei de SA, na lei 6.404? São as chamadas ações ordinárias, tá? São as ações ordinárias, né? Na SA, nós temos as duas ações mais comuns, que são as ações ordinárias e as ações preferenciais, tá? As ordinárias é que concedem o direito de voto, né? As preferenciais, em geral, tiram o direito de voto e colocam ali no lugar uma preferência, uma vantagem, tá? Para aquele acionista da sociedade anônima. Então, aqui nós estamos falando de sócio controlador, é o sócio que possui a maioria das ações com direito de voto. Se eu estou falando de sociedade limitada, então é o sócio que possui a maioria das cotas, beleza? É o sócio que possui a maioria das cotas, beleza? Nas cotas não tem diferenciação, né? Toda cota dá direito de voto, né? Beleza? Na Assembleia de Sócios. Tranquilo? Então aqui estamos falando aí das ações ordinárias, se for SA, que é o que nós vamos ver recuperação judicial toda hora, aí é de sociedade, mais é de sociedade anônima, né? Temos aí a Oi, que é uma SA de capital aberto, né? Temos aí a Editora Abril, é uma SA, beleza? Temos aí agora chegando, chegou já, né? Já foi ajuizado aí o pedido de recuperação judicial da Odebrecht, né? Da Odebrecht, né? Extremamente envolvida aí na Lava Jato. Depois todo mundo dá uma olhada aí. A Odebrecht já está em recuperação judicial, apresentou um pedido de recuperação judicial de mais de 50 bilhões de reais. Mais de 50 bilhões, tá? Odebrecht SA, né? Também uma SA de capital aberto, viu? De capital aberto, viu, turma? Também uma SA de capital aberto, beleza? Construtora Mendes Júnior SA, né? Também aí em recuperação.
Então, quando a gente fala aqui de sócio controlador, estamos falando, portanto, do sócio que possui a maioria das ações com direito de voto ou a maioria das cotas. Um detalhe aqui, vocês podem, em grandes SAs, tá? Em grandes SAs, o sócio controlador, ele pode ser uma holding, tá? Uma holding. Vocês já estudaram isso em Empresarial 2, né? O que é a holding? É aquela sociedade que o objeto dela é adquirir participações societárias de outras sociedades e controlar essas sociedades, tá? Isso que é a holding, né? Então a holding, ela é acionista majoritário, né, de várias sociedades, tá? Por exemplo, a Valepar é a holding que controla a Vale, né? Junto com a Bradespar, tá? A Itaúsa é a holding que controla o Banco Itaú, né? É a empresa da família Setúbal, né? Beleza? É sócio controlador. É sócio controlador também da Alpargatas, que fabrica o chinelo Havaiana, né? A Itaúsa, beleza? E por aí vai, turma. Então, muita atenção aí, que a condenação aqui não é só da pessoa jurídica que está requerendo a recuperação judicial. Vai ser do sócio controlador também, que pode ser outra pessoa jurídica envolvida em outro procedimento falimentar e que lá teve condenação por crime falimentar, né? Ou em recuperação judicial, beleza? Então, muita atenção para isso aí, meus caros. Então, esses são os requisitos, né, que conduzem aí o empresário, portanto, a requerer a recuperação judicial. Muita atenção aí neles, tá? Eles são importantíssimos e lembrar que eles são cumulativos, né? O 48 caput aí deixa claro que eles são cumulativos. Aí eu coloquei aqui para vocês a doutrinazinha do Marlon, tá? Falando aqui rapidamente dos requisitos. Coloquei aqui para vocês mais uma curiosidade, né, da nossa disciplina, que é a Livraria Saraiva. A Livraria Saraiva, uma das maiores livrarias do país, né, do Brasil, ela também ingressou com pedido de recuperação judicial. Olha aí, ó, Livraria Saraiva, aqui em cima eu coloquei para vocês a Editora Abril, a Livraria Cultura está em recuperação judicial também. Falei para vocês dos jornais que estão em situação também de crise econômico-financeira, beleza? Tudo nessa dinâmica, né, desse novo mundo aí da virtualização, né, que vai diminuindo a demanda, né, por papel, né, por obras impressas, né. Embora eu seja um grande entusiasta do livro, da obra impressa, né, olha, bibliotecazinha aí, ó. Isso vem mudando, né, essa dinâmica vem mudando, tá? Então nós temos aí as livrarias, editoras passando por crise econômico-financeira, tá? Saraiva aqui, ó, uma dívidazinha de 675 milhões de reais, tá? Em recuperação judicial, beleza? Em Belo Horizonte, né, ela também em Betim, né, nós vamos ver aí um predomínio da livraria Leitura, né? Da livraria Leitura, né? A Saraiva não tem tanto espaço, beleza? Mas enfim, está em recuperação judicial, um fato aí curioso, ingressou com pedido em 2018, tá? E aí a gente chega nos meios, turma, nos meios de recuperação judicial. O que é isso aqui? Artigo 50, importantíssimo, tá? Primeira coisa que todo mundo tem que saber aí é que os meios de recuperação judicial, eles vão fazer parte do plano de recuperação judicial, tá? E o plano de recuperação judicial, que eu expliquei para vocês, que ele é levado à Assembleia para os credores aprovarem ou rejeitar, nada mais é que a negociação entre o empresário e os credores para o pagamento das dívidas, tá? Então, os meios de recuperação judicial são as formas pelas quais o empresário
vai se utilizar para conseguir sair da crise e pagar todo mundo. Isso é que é meio de recuperação judicial, que é o artigo 50, tá? Então, eu já gosto da gente começar o estudo logo dos meios para todo mundo ver como é que a falência desenrola, como é que a recuperação judicial se desenrola, ou seja, de que forma o empresário se recupera, né? É essa que é a pergunta aqui, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, logo no inciso 1º, né? Então, só lendo o caput aqui, né? Constituem meios de recuperação judicial observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Então essa lista de meios de recuperação judicial dos 50, todo mundo já destaca logo de cara aí, ó, ela não é exaustiva, tá? Ela é exemplificativa, que a gente chama de números apertos, né? Outros meios podem ser propostos pelo empresário, né, e negociados aí com os credores. Então, o primeiro, ó, concessão de prazo e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. O que é isso aqui? O empresário vai negociar prazo, vai negociar condição especial, vai pedir para alargar, né, o prazo de vencimento das obrigações, vai pedir para parcelar mais, em mais vezes a dívida. A gente viu a Oi fazendo isso aí, tá? A gente viu a Oi fazendo isso aí. Ela pediu um prazo longuíssimo para pagar os bancos, né? Foi uma batalha na Assembleia Geral de Credores para conseguir fechar a condição especial de pagamento que a Oi colocou para os bancos, tá? Então, e demais credores, né? Então, o inciso 1º nada mais é que pedir abatimento de juros, alongar mais o prazo de vencimento das obrigações, parcelar mais a dívida, beleza? É pedir prazo para pagar, é pedir condições especiais, modificar a forma de pagamento das obrigações para facilitar, para dar um fôlego para o empresário conseguir continuar desenvolvendo a sua atividade e lá na frente pagar todo mundo, tá? É o meio de recuperação mais elementar que a gente vai ter. Segundo meio de recuperação, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. O que é isso aqui, turma? Muito simples, né? Aqui nós estamos falando das operações de reorganização societária, né? Que nós vimos lá no Direito Empresarial 2, tá? Ou seja, cisão, que é a sociedade, né? Se dividir, beleza? E formar a partir daí duas ou mais sociedades, ela pega o seu capital e divide. Incorporação é a operação clássica de aquisição, né? A empresa vem e incorpora a empresa aqui em situação de crise econômica, né? Vem alguém e faz uma incorporação, beleza? Assume todos os ativos, né? Da empresa em recuperação judicial, beleza? É a incorporação, né? Lembrar aí a Coca-Cola incorporando Sucos Del Valle, beleza? E inúmeras outras incorporações que a gente está acostumado a ver aí no mercado, né? Fusão, beleza? Fusão, duas ou mais empresas se fundem para formar uma nova sociedade, né? Que vai assumir aí todos os ativos das empresas fusionadas, beleza? Fusão clássica de Sadia com Perdigão formou a BRF, Brasil Foods, né? Hoje uma das maiores empresas do setor de proteína animal do mundo, né? Transformação, que é transformação do tipo societário, é uma sociedade limitada que se transforma numa sociedade anônima, né? Para poder depois, por exemplo, emitir debêntures no mercado para financiar suas atividades, beleza? A limitada se torna uma SA e aí ela consegue captar dinheiro no mercado por meio da emissão de debêntures, por exemplo, né? Tranquilo?
Constituição de subsidiária integral. Subsidiária integral é aquela sociedade, né, do artigo 251 da Lei de SA, em que todas as ações pertencem a uma única sociedade, né? Então aqui esse meio de recuperação judicial é a proposta que o empresário em recuperação faz aos credores de criar uma subsidiária integral, beleza? De segregar ali, né, ativos, formando uma outra sociedade da qual ela, empresa em recuperação judicial, vai ser o sócio controlador, e aí através disso passar esses ativos para os credores, beleza? Passar esses ativos para concorrentes interessados em adquirir essa subsidiária integral e assim entrar dinheiro para dentro do caixa da empresa em recuperação judicial para ela então pagar os credores. Essa que é a ideia da constituição de uma subsidiária integral, tá? Exemplo clássico de subsidiária integral e nós temos, só para vocês visualizarem na prática, né? A Petrobras é a sócia controladora, a única sócia, né, da, por exemplo, Transpetro SA, né, que é um braço da Petrobras que cuida do transporte de petróleo, né? Então a Transpetro, ela só tem um sócio que é a Petrobras, todas as suas ações pertencem à Petrobras, então ela é uma subsidiária integral da Petrobras. A ideia de se criar uma subsidiária integral é facilitar a venda de ativos, beleza? Facilitar aí, portanto, a captação de recurso no mercado, beleza? Cessão de cotas ou ações, né? Vender cotas, vender ações para captar dinheiro, né? Às vezes uma sociedade anônima, né, ela possui o que a gente chama de possuir ações em tesouraria, né? O que é isso? A SA, ela tem uma característica em que ela pode ser sócia dela mesma, ela pode adquirir as próprias ações. Então, às vezes, ela tem muita ação, né? Ela própria tem muita ação. Então, o que ela faz? Eu vou vender um bocado das ações que eu tenho aqui da própria sociedade, tá? Ela vende essas ações na bolsa, pega dinheiro e paga os credores, né? Na recuperação judicial, beleza? Essa que é a ideia que pode estar aí também, né, envolvendo cessão de cotas ou ações. As ações podem ser tanto dos sócios, às vezes os sócios querem, né, capitalizar a empresa em recuperação, mas o mais comum é ela vender as ações dela mesmo, que é o que a gente chama de possuir ações em tesouraria, tá? Isso também pode acontecer em sociedade limitada, tá? Quando a limitada segue as regras da SA. Isso é importante. Tem casos que a limitada ela segue subsidiariamente as regras da SA, tá? Tem que estar no contrato social isso, beleza? Vocês já estudaram isso lá no direito empresarial 2, quando vocês estudaram sociedade limitada. A gente está falando aqui ali do artigo 1053 do Código Civil, tá? Então, quando ela segue as regras de forma subsidiária da SA, ela também pode ter cotas em tesouraria, tá? E aí ela pode vender essas cotas para fazer dinheiro e pagar os credores, tá? Então é isso. Inciso terceiro, alteração do controle societário é trocar, nada mais é que trocar o sócio controlador, tá? Às vezes os credores eles ficam mais à vontade para aprovar um plano de recuperação judicial se substituir o controlador da sociedade, tá? Tira o sócio controlador, né? Os credores não confiam mais naquele controle, né? Aquele sócio controlador ali, em parte, a situação de crise é dele, né? É responsabilidade dele, que está à frente, né, da empresa, né? Já que exerce o controle, né? É quem aprova a maioria das deliberações, é quem escolhe os administradores. Então, para conseguir a aprovação dos credores, os próprios credores podem exigir isso para o empresário em recuperação, tá? Ó, troca esse controlador aí, senão a gente não aprova. É comum banco fazer isso, tá? Banco que é titular de muito, né, de um crédito muito alto,
costuma exigir isso, tá? Inciso 4º vai nessa mesma linha, tá? Que é substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. O que é isso aqui? Olha os credores, ó o bancão lá, ó, com 10 milhões de reais em dívida com o empresário. Ele vai lá e fala, ó, não confio mais nessa gestão. Eu só aprovo esse plano de recuperação judicial aqui se substituir totalmente os administradores. Vão ter que colocar outros profissionais aí. E no mercado costuma-se ter profissionais administradores especialistas em reestruturação, né? Especialistas em recuperação judicial, tá? Então, essa que é a ideia, substituir quem está administrando a sociedade ou modificar órgão de administração, tá? Criar um sub-órgão lá dentro da diretoria, onde vai ter ali executivos representando os credores, né? Na gestão da sociedade, é comum também, tá? Isso acontecer. Então, muita atenção. E daqui a pouco a gente vai até ver uma hipótese aí semelhante, que é quando o próprio credor entra para dentro da empresa para gerir a empresa. É essa que é a ideia. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. É a mesma ideia, tá? Os credores passam a ter ingerência aqui dentro da empresa em recuperação, tá? Então, isso na grande maioria das vezes é exigência dos credores que isso seja feito, tá? Então coloca lá que os credores podem eleger lá dentre eles em separado um administrador, um membro, por exemplo, para o conselho de administração da empresa, né? Numa SA, vocês estão lembrando aí lá do Empresarial 2, tem 2 órgãos na administração, né? O conselho de administração e a diretoria, beleza? Então o conselho de administração, que é um órgão colegiado, pode ter lá dentre os membros um membro eleito pelos credores, tá? É isso que está falando aí no inciso 5º, tá? E ainda coloca lá poder de veto, ó. Ainda coloca poder de veto lá, ó. Ou seja, determinadas deliberações que esses conselhos fizer, beleza? Que o conselho de administração fizer, que a diretoria fizer, determinada deliberação, ou até mesmo a própria assembleia, né, de sócios, pode gerar lá para aquele membro eleito pelos credores o poder de veto. Ele vai lá e veta a deliberação, tá? Participa da assembleia de acionistas, e na hora que ele vê lá que a sociedade está fazendo alguma coisa que vai prejudicar o pagamento futuro do crédito dele, ele vai lá e veta. Isso é comum de acontecer, tá? Isso é comum de acontecer. Muita atenção para isso aí. Credor exerce ingerência em sociedade em recuperação, tá? É o que a gente chama de controle externo. Controle externo. Lá no Empresarial 2 vocês estudaram isso, as modalidades de controle de uma sociedade anônima. E uma delas é o controle externo, quando o controle da sociedade passa a ser feito pelo credor, não pelos membros da sociedade, tá? Mas por um membro de fora, uma pessoa estranha, o credor da sociedade. E em recuperação judicial a gente vê muito isso, beleza? Inciso 6º aqui, turma, aumento de capital social, operação simples, né? Aumenta o capital social, consequentemente, quando aumenta o capital, vai criar mais o quê? Vai criar mais cotas ou mais ações. Se for SA, vai criar mais ações, vai colocar as ações no mercado para captar dinheiro. Os investidores compram as ações e colocam dinheiro na empresa. Se é uma sociedade limitada, vai aumentar o capital social em cotas. Aumentou em cotas, vendeu as cotas, captou dinheiro, vai para pagar os credores. Beleza? O procedimento de aumento do capital, ele sempre vai gerar mais cotas ou mais ações, a depender de qual seja a sociedade. Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. O que é isso aqui?
Três passos todo mundo já sabe, eu já falei isso várias vezes em sala de aula, né? Três passos é compra e venda do estabelecimento empresarial. Então, vamos lembrar aí que fora da falência, ou fora da recuperação judicial, se o empresário, quando o empresário vai fazer o três passos, a gente está lá no Código Civil, né? Artigo 1145, 1146. O empresário tem dívida, ele tem que ter autorização dos credores para vender o estabelecimento, né? Beleza? Então aqui nada mais é que o quê? Pedir essa autorização para os credores, tá? Só que dentro da recuperação judicial, beleza? Dentro da recuperação, vai estar no plano, ó, eu preciso vender filial, autoriza aí, credores. Vou vender a filial, eu vou pagar vocês. É isso, tá? O empresário vai colocar isso no plano, o três passos. Arrendamento e aluguel, beleza? Três passos ou arrendamento do estabelecimento. É arrendar ativos, beleza? Arrendar um galpão, né, para fazer dinheiro, para fazer entrar dinheiro no caixa da empresa e ela sim ir pagando os credores, tá? Inclusive, isso pode acontecer, que é a parte final aqui, ó, para uma sociedade constituída pelos próprios empregados. Isso é interessantíssimo. Quando é que aplica isso aqui? Presta atenção. Às vezes o empresário em recuperação ele não tem dinheiro para pagar a totalidade do crédito dos empregados da companhia, beleza? Então, os empregados podem se organizar em sociedade, eles formam uma sociedade e aí eles adjudicam ativos do empresário em pagamento dos seus créditos, tá? É isso aqui. Os empregados constituem uma sociedade, eles passam a ser sócios dessa sociedade e essa sociedade adjudica os ativos, né? E aí, dependendo do caso concreto, eles vão decidir lá o que eles vão fazer, né? Se eles vão depois vender esses bens, se é possível dar continuidade a alguma atividade empresarial se utilizando desses bens, tá? É essa que é a ideia. Os empregados podem adjudicar bens do empresário em recuperação em pagamento dos créditos. Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada. Inciso 8º, aí, importantíssimo, ó, de meio de recuperação judicial. Isso aqui é redução de salário, tá? É possível reduzir salário como meio de recuperação judicial. O empresário vai colocar isso no plano, tá? Que vai pagar menos. Pode. Só que, parte final, tem que ser mediante acordo ou convenção coletiva. Vocês já estão estudando direito do trabalho, vocês sabem o que é um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, né? Então, para reduzir salário e isso constar do plano, tem que envolver esse ACT ou CCT, beleza? Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. O que é isso aqui, turma? Presta atenção. Isso aqui é importantíssimo. Novação de dívida é propor para os credores, né, outra forma de pagamento, tá? Ele propõe a novação, beleza? Ou a dação em pagamento. Está alterando o cumprimento da obrigação, beleza? Ele vai pegar determinados contratos que ele já firmou com os credores e está lá inadimplente perante as obrigações e ele vai alterar a forma de cumprimento dessas obrigações, tá? Ou fazendo dação ou fazendo novação, tá? Um detalhe aqui que é importante: o plano de recuperação aprovado pelos credores, ele importa a inovação das dívidas, tá? Ou seja, vai alterar tudo. E aí o que está valendo agora é aquelas novas obrigações que surgiram da aprovação do plano, beleza? Inciso 10, constituição de sociedade credores, beleza? Ou seja, vai constituir sociedade credor para, né, então, os credores adjudicarem bens. É a mesma ideia que eu falei aqui em cima dos empregados, só que aqui está generalizando para os credores. Então, eventuais classes de credores podem fazer isso, tá? Formar sociedade credor e, utilizando os seus créditos, adquirirem bens, né, do empresário em recuperação, beleza? Venda parcial dos bens, né? Venda parcial dos bens, muito simples, né? Tá vendendo uma filial, por exemplo, tá vendendo todos os ativos, tá vendendo, né, partes da empresa, tá?
Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial, inciso 12, tá? A data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo disposto em legislação específica. Equalização de encargo financeiro é juros, beleza? É juros, ou seja, está alterando aqui a obrigação de pagar juros, e isso vai envolver inclusive o contrato de crédito rural, tá? Especificou aqui, ó. Então o credor vai negociar pagamento de juros, tá? Vai pedir abatimento de juros, etc. Beleza? Usufruto da empresa, que é permitir que os credores possam usufruir da empresa, né? Em abatimento dos créditos, tá? Então às vezes tem lá um serviço de Wi-Fi, de internet, que vai ser prestado gratuitamente aos credores. O pátio da empresa pode ser utilizado, né, como estacionamento das frotas de veículos, né, da locadora de veículos, né, da transportadora, que é credora do empresário em recuperação, tá? Então, o usufruto da empresa é permitir que o credor usufrua, né, dos ativos, né, da empresa em recuperação em pagamento dos créditos, tá? Essa que é a ideia aqui, vai ceder ali o pátio da empresa, por exemplo, vai ceder um galpão, né, do empresário em recuperação para o credor poder ali estocar sua mercadoria, e isso vai se dar no contexto do pagamento dos seus créditos. Administração compartilhada. A administração compartilhada está naquela ideia que a gente viu mais acima, tá? É a administração compartilhada com os credores. Com os credores, tá? Então, os credores passam a gerir a empresa junto com o empresário e seus administradores. Então, é o que eu já expliquei para vocês. O credor vai exigir que seja colocado um executivo do banco, por exemplo, no conselho de administração, beleza? Então, vai ter um executivo lá, por exemplo, na presidência do conselho de administração, né, ocupando lá o cargo do chairman. Chairman é o presidente do conselho de administração de SA, tá? Então, o banco exige isso, tá? E aí, um dos principais executivos da empresa vai ser um membro integrante aí, do credor, né? Os credores passam a ter ingerência na administração da sociedade em recuperação. Emissão de valores mobiliários, né? Isso aqui a gente está falando necessariamente de SA, e a emissão de valor mobiliário é o quê? Debenture, né? Parte beneficiária, bônus subscrição, commercial papers, beleza? São os valores mobiliários lá emitidos por uma SA. ADRs, BDRs, né? American Depositary Receipts, Brazilian Depositary Receipts, para captação, né, fora do Brasil de recursos, beleza? Esses são os valores mobiliários, né? Previsto lá na lei de SA, a partir do artigo 52, que vai tratar das debêntures, tá? Valor mobiliário que pode ser emitido tanto por SA de capital aberto quanto fechado. E por último, constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor. Cria-se uma sociedade de propósito específico, uma SPE, beleza? Para facilitar, né, a adjudicação de bens, né, a adjudicação ali de bens do ativo do devedor em pagamento dos credores. Então, os credores formam, é aquela ideia que a gente já viu, os credores formam uma SPE, beleza? Uma sociedade de propósito específico, para facilitar a adjudicação desses bens, ou seja, a transferência desses bens para os credores em pagamento das suas dívidas, beleza? Então, o que o inciso 16 aqui ele faz é nada mais, nada menos que apresentar um meio para que os credores possam adjudicar bens do empresário em pagamento das dívidas, beleza? E assim ir diminuindo o passivo do empresário em recuperação. Por que isso, turma? Porque às vezes, o que vai acontecer? Que às vezes
os ativos do empresário em recuperação não têm saída, tá? Eles não conseguem ser alienados, tá difícil de achar comprador, então os credores podem ter interesse em ficar com os bens, tá? E aí é isso, é uma das formas de fazer com que os credores fiquem com os bens em pagamento das suas dívidas, né, é através da constituição de uma SPE, tá? Onde se vai passar os ativos para a SPE, para a sociedade de propósito específico, que vai adjudicar esses bens em pagamento dos créditos desses credores que são sócios da SPE, beleza? Isso também é possível de acontecer. Nada mais é que facilitar aí para os credores, né, o recebimento das suas dívidas através, né, da aquisição de bens do empresário em recuperação. Beleza, turma? Então, é isso aí, são os meios. Lembrem-se que esses meios não são exaustivos, outros meios podem ser propostos pelo empresário. Aí eu coloquei aqui abaixo uma doutrina do Fábio Ulloa, falando aqui brevemente dos meios. Coloquei 2 julgados, tá, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nesse contexto aqui da recuperação judicial. Depois é sempre interessante, né, quem tiver com tempo, baixar o inteiro teor desses acórdãos e ler para ver os institutos sendo trabalhados na prática, beleza? Só entrar no site do TJMG e julgar aqui as palavras-chave que vocês baixam esses acórdãos, tá? Pessoal, no mais é isso, eu vou ficando por aqui, né? Vimos aí, portanto, os requisitos da recuperação, vimos o contexto geral da recuperação, os requisitos e os meios de recuperação judicial que farão parte do plano de recuperação judicial que mais na frente vai ser aprovado pelos credores em assembleia ou rejeitado, tá? E aí, na próxima aula, a gente dá sequência aí à recuperação judicial. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me enviarem pelo SGA. Estou gostando aí, tem várias pessoas mandando as duvidazinhas pelo SGA. Importantíssimo, tá? Beleza, meus caros? Um abraço para todos vocês e até mais.